foi destinado a eles através também de uma parceria aqui que a gente foi maravilhosa com o Banco Palma e o Joaquim, que foi extraordinário nessa situação. Então, mais ou menos é essa, aí eu vou passar logo a palavra para o professor Garibaldi. E uma outra ação de educação, isso acontece dentro das casas e pode ser implantado em qualquer local, é o movimento Senhora Faxina. O que é o movimento Senhora Faxina? Nós trabalhamos com idosos ágeis que fazem ginástica nas praças, que hoje eles recebem aula do que fazer com o lixo e como supervisionar nas suas casas os focos do mosquito da dengue. Olha, o gerador é a casa. Então eles aprendem que tem que deixar o lixo terça, quinta e sábado, que não podem jogar fora, tem que esperar o caminhão da coleta. Fiscalizam os pontos de lixo, os focos do mosquito da dengue, porque 80% dos mosquitos da dengue, o foco está dentro de casa. E com isso, eu tenho 3.800 idosas hoje que são vigilantes voluntárias do lixo e que contamina, no bom sentido, a vizinhança, para que não deixe levar sulfar nem nada, para falar dos ecopontos, que elas recebem também informações. E agora o prefeito resolveu expandir. E a partir agora de outubro, nós vamos levar para todas as regionais, transformando os 3.800 com o restante das outras regionais, que tem idosos também, junto com o Corpo de Bombeiro Militar, aquelas idosas que fazem ginástica, nós vamos chegar a 12.000 idosas que serão vigilantes voluntários também, com experiência exitosa de inclusão social. Elas se sentem altamente motivadas, porque dentro da sua casa, elas sabem o que fazer com o lixo, repassam para o filho, para o genro, para os netos e também da vizinhança. Então, isso é uma experiência que também deu certo lá dentro da Regional 1 e que a gente tem colocado em prática. E agora, para falar mais sobre o ECA, eu passo a palavra para o professor Garibaldi. Bom dia, pessoal. Todos vocês. Acho que o Gilberto resumiu muito bem o que nós temos feito em Fortaleza. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os conceitos, aonde nós chegamos e o porquê. Né? É muito importante a gente entender a causa das coisas. Eu tenho vivido, Bruno falou aí um pouco, falou da minha experiência dentro do setor público, e em 2002, e aí eu destaco uma evolução muito grande que nós vamos ter, que é do próprio Bruno, que atualmente é secretário de Meio Ambiente. Para vocês terem uma ideia do que é o nosso país, lamentavelmente, na questão ambiental. Em 2002, eu como secretário de Meio Ambiente e participando do CONAMA como conselheiro, porque todo secretário é conselheiro do CONAMA, hoje é o Bruno, nós estávamos para regulamentar a Lei 12.305, que tratava exatamente da política nacional de resíduos sólidos. E essa lei foi engavetada até que o presidente Lula, em 2010, puxou essa lei, essa regulamentação que estava totalmente pronta, e disse: a partir de hoje nós vamos ter a regulamentação funcionando, os catadores passam a ter participação na política nacional de resíduos, os municípios precisam estar com aterros sanitários, e o fato é que nada disso aconteceu. E não aconteceu por uma questão muito simples. Nós não podemos ser contra os cenários. Enquanto muitas vezes se tenta, por questões às vezes de caridade, por questões às vezes ideológicas, tentar forçar uma situação, o fato é que o cenário muda. Isso se chama de forças macroambientais, aquelas que não dependem da gente, e sim do próprio cenário. E uma delas é o mercado. A questão da reciclagem, nós só podemos gerar renda, nós só podemos realizar, ter o que nós chamamos de indicadores proativos, no momento que a gente inserir esses agentes no mercado. E por isso que o Brasil é um país que tem 2%, isso é uma vergonha, o país que tem 2% de reciclagem é o Brasil, enquanto que países como Suíça, as 15 maiores localidades que possuem eficiência na área de economia circular, são 15 no mundo. Olha que eu não estou falando aqui
de Japão, que é fantástico, de Estados Unidos, que é muito melhor do que a gente, eles não estão considerados países com eficiência na área de gestão de resíduos. O que é que eu chamo de eficiência? Uma reciclagem onde você pega o resíduo e ao invés da prefeitura, do poder público, está gastando dinheiro como a gente gasta, enterrando, não digo nem aterrando, enterrando o lixo, o resíduo lá é considerado que ele realmente é matéria-prima, ou seja, a nossa reserva técnica é enorme e nós todo dia tiramos do meio ambiente. Quando Deus fez o mundo, há quem diga, alguns cientistas, que diz que Deus era matemático. E é verdade. E é verdade. A vida da gente e o meio ambiente não passa de um cartão de crédito. Quando o banco te empresta dinheiro, ele debita na tua conta e você recebe o crédito. Quando você consegue dinheiro para pagar o banco, você acredita na conta do banco e fica sem dever. O meio ambiente é a mesma coisa. Isso chama-se princípio das partidas dobradas, criado por um economista chamado Lucas Pacioli. Então, o que é que acontece? O meio ambiente, toda a vida que a gente usa o meio ambiente, a gente aumenta o passivo. E quando Deus fez o mundo, ele fez para isso mesmo. Ele disse o seguinte, olha, ele pegou o universo e dividiu em dois pedaços. Ele colocou a vida, que é a flora e a fauna, e disse aqui é o bio, e colocou os fatores abióticos, a água, o ar, o calor, enfim, e colocou desse outro lado e disse, vocês para viverem precisam disso. Agora, se não souber viver com isso, morre. E por isso que muitas espécies desaparecem e entram na história do desequilíbrio ambiental. A questão do lixo é exatamente isso. Quando nós chegamos na prefeitura, a gente estava com 1.800 pontos de lixo no meio da rua, porque o ponto de lixo virou meio de vida. Ou seja, você tinha um caçambeiro, muitas vezes indicado por um determinado político, que botava a caçamba dele para tirar lixo no meio da rua. Aí a gente ia ver aquele lixo no meio da rua, estou falando isso com fotografias, com diagnóstico e com filmagem. E nós passamos de 2013 até 2015 fazendo um detalhamento de Fortaleza, da situação completa do lixo de Fortaleza. Por quê? Porque não se admite você jogar dinheiro no lixo. E nós estávamos gastando para mais de 200 milhões de reais com limpeza urbana. Só que 100 milhões era a coleta domiciliar. E em 96, estou falando 1996, a nossa coleta de rua, ou seja, a limpeza, a capinação, a retirada de pontos de lixo, equivalia a 6% do que se gastava na coleta domiciliar. Como é que uma coisa que era 6% em 96 passou a ser mais do que a coleta domiciliar em 2012, que foi quando em 2013 nós assumimos a primeira gestão da prefeitura? Alguma coisa estava errada. E nós descobrimos que o ponto de lixo era meio de vida. O que é que nós fizemos? Vamos mudar esse cenário. Ecoponto, pessoal, em todo canto do mundo ele existe. O que é o ecoponto? É um equipamento que as pessoas levam um material inerte, em alguns casos até orgânico. Por quê? Porque a coleta porta a porta, essa que o caminhão vai passando na casa da gente, isso só acontece em país pobre. As pessoas têm que ter, não é consciência, é o compromisso de saber que o lixo da sua casa, ele gera a leptospirose, que passa de 20 a 48 dias vivo, vamos dizer assim, os infectantes provocam a proliferação, consequentemente, insetos, baratas, ratos e contaminações de 20 a 48 dias vivo. O bacilo da tuberculose também está no lixo e passa hoje de uma média de 100 a 120 dias vivo. Isso quem está dizendo sou eu não, são teses científicas comprovadas. A ameba, que vem também do lixo, as larvas de verme, as cáries lubricoides, tudo isso fica em ambientes da nossa casa, nas paredes, no chão. Agora você imagina num hospital. Agora você imagina num condomínio. Antigamente as pessoas moravam em casas sólidas. Portanto, você gerava um lixo equivalente a 5 pessoas de uma casa.
Hoje se mora num condomínio, num conjunto habitacional, num local, vai num shopping, ninguém vai mais no centro comprar uma coisa, muito raramente, a concentração está dentro de locais fechados. E tudo isso provoca todas essas alergias que nós temos e doenças graves. Então nós começamos a verificar isso aí e chegamos a uma conclusão. Vamos começar a colocar ecopontos na cidade. Equipamento simples que todo mundo sabe. Mas o que mais ficou interessante nisso é que nós começamos a calcular, a medir a mudança de comportamento que um ecoponto provocava. E verificamos que quando nós tínhamos 24 ecopontos, como foi a medição, para deixar bem claro, cada bairro tem um IDH e o IDH é um indicador de qualidade de vida internacional. Quando nós tínhamos 24 ecopontos, nós medimos o IDH e o que o pessoal levava de material em troca do bônus na conta de energia e do bilhete 1. Todo mundo levava o vidro, a garrafinha e escolhia, olha, eu quero que troque com bilhete único, eu quero que troque na minha conta de energia, esse aqui é crédito, recebe. E aí nós medimos a quantidade de material reciclado que chegava no ecoponto e o IDH daquele local. E verificamos que aonde tinha IDH muito baixo, era onde tinha maior eficiência de coleta seletiva. Exemplo regional. O exemplo contrário, Vajota. Vajota tem um IDH alto, portanto, equivalente ao IDH da Noruega. No entanto, lá embaixo, o que nós criamos esse índice chamado Índice de Comportamento Sustentável, que é o cruzamento do IDH com a coleta seletiva. E temos um nome, como José Pedro Antônio, chamamos de Índice de Comportamento Sustentável, ou seja, quantos metros o ecoponto modificava a vida das pessoas. Muito simples. Fulano, vê onde é que encontra o primeiro ponto de lixo. Aí o cara lá do ecoponto ia, me ligava e dizia, professor, a 50 metros a gente encontra o primeiro. Lá no Vila Velha, olha, a 100 metros. Lá não sei aonde, na Vajota, a 200. Pegamos os 24, isso foi em 2016, verificamos a média, deu 138 metros de raio, a mudança do comportamento das pessoas, ou seja, aderindo ao ecoponto. Em 2016 fizemos a mesma coisa, só que com 36 ecopontos. E nós chegamos a 299,7 metros de raio, 300 metros. Em 2017, fechadinho o ano, nós, não é 2018, né? 2016, 2017, 2018, que é agora, esse ano, fizemos a mesma coisa com 45. Hoje nós temos 48 ecopontos prontos dentro de Fortaleza. Com 45 nós chegamos a 337 metros. 300 metros é a média de um ponto de coleta de lixo em qualquer país do mundo que se preze. E eu estou falando de 15 localidades, entre elas a Suíça, entre elas Estocolmo, alguns eu posso falar o país, outros falam a cidade, Luxemburgo. E aí você tem em média 300 metros. Ou seja, nós já atingimos, Bruno, o comportamento sustentável de pessoas do entorno dos ecopontos. Mas nós tínhamos um grande problema que o meu amigo Gilberto disse. E aí vale destacar uma coisa, eu gosto muito de ser justo nas coisas. Sem desmerecer a competência de nenhum dos secretários da nossa prefeitura. Ninguém, todos nós temos nossas competências. Mas uma coisa é você ser um gestor bom, e a outra coisa é você se comprometer com a causa. Isso tem muito a ver com o que ele fez. Como você hoje está fazendo, fez. Você pegou uma legislação que nós regulamentamos em 2002 e está colocando em prática, criando os consórcios municipais que por muito tempo ficou paralisado. Então são compromissos, é uma diferença entre você ser competente e você ser comprometido. Aí nós tínhamos esse problema que o Gilberto bem falou. A leste-oeste tinha 8 vezes o caminhão passava. Em qualquer canto ele passa 3 vezes para limpar o que está errado. Que é a história do ponto de lixo. Mas não era para ter ponto de lixo, era para ter ações corretivas da cidade. 8 vezes significava dizer o seguinte, quanto mais caminhão se colocava, mais o pessoal botava lixo. Porque dizia, terminou de almoçar, leva lá para o canteiro central, porque o caminhão passa já. E com isso a leste-oeste, que é uma área de alta complexidade, por quê? Uma avenida turística, todo mundo que vai para as praias passa por ela, uma avenida, um local com
grande número de áreas de difícil acesso. Então você tem umas casas que a calçada é a porta da casa. Comunidades pobres, comércio também. E ainda tinha uma coisa seríssima, que era o descarte de resíduos irregulares de outras regiões. O cara dizia o seguinte: eu não quero gastar com lixo, não vou pagar. Então eu vou pegar e levar o meu lixo lá para o Leste Oeste e jogar. Então nós verificamos isso aí e nos veio a lembrança que em 2009 nós tivemos a oportunidade de estar dentro do kibbutz em Israel. E eu achei interessante aquela vida do kibbutz. É uma vida interessante. Cada um tem sua profissão, mas todo mundo vive no mesmo local. É uma fazenda. O kibbutz é uma fazenda. E essa fazenda produz alguma coisa. Eu fiquei numa que produzia semente de girassol para exportar para a Europa toda. Só que tem pessoas que trabalham exatamente na atividade, mas tem pessoas que simplesmente moram e contribuem. Mas todo mundo mora naquela região. E aquilo foi por um acaso. Eu fui realmente convidado para ver um projeto de lixo lá em Tel Aviv, não tinha nada a ver com o kibbutz. E como toda mania de quem nunca fez nada é ficar escrevendo, eu fiquei, claro, tentando ver se aquela filosofia podia ser um dia colocada na questão do lixo. Gavetei, isso eu estou falando de 2009, e um belo dia veio a história da Leste Oeste. Eu digo, olha, quem sabe a gente poder fazer o que é a filosofia do kibbutz, o agrupamento comunitário. É diferente de associação e cooperativa, não tem nada a ver com a outra. É o agrupamento comunitário. Você é um advogado, mora lá dentro, trabalha com advocacia, mas compartilha. Por exemplo, vai almoçar, todo mundo almoça num grande refeitório, você tem sua casa. Num grande refeitório, todo mundo se conhece, todo mundo senta, todo mundo custeia como um condomínio. E, no entanto, todo mundo também lava os pratos. Você terminou de comer, tem um buffet só de pia. Aí você lava o seu prato, coloca numa estufa, né? E, enfim, tudo automatizado, bacana. Aí eu digo, por que a gente não pode fazer um agrupamento comunitário? Foi quando meu amigo Gilberto bem falou a história do carroceiro. Legal, quando ele disse, vou dar um sorteio aqui, um prêmio para cada um. Mas como é que a gente vai fazer? Aí o que não ganha fica chateado, o que ganha é ótimo, bacana, bate palma. Fazer uma coisa que torne autossustentável, ou seja, coloque as atividades no cenário atual. Não adianta, você não resolve o problema do catador apenas com boa vontade, com a intenção e com a caridade. Você tem que colocar dentro da cadeia produtiva. E aí vem a história do carroceiro. Olha, quanto a gente pagava por esses 8 caminhões passando 8 vezes por dia?